excelentíssimos senhores membros da mesa julgadora, colegas acadêmicos, nossos mestres, professores, muito boa noite. Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrarei que fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Ao entrar no interior dos lares, meus olhos serão cegos, e minha boca calará os segredos que me forem confiados, os quais terei como preceito de honra. Nunca me servirei da profissão para corromper os bons costumes ou para favorecer o crime. Essas palavras poéticas são ditas quase no rito sacerdotal pelos novos médicos por ocasião de sua formatura. Alguns dizem, dentre estes, a doutora Célia Mestre, advogada e presidente da Associação das Vítimas de Erro Médico do Rio de Janeiro, que ao pronunciarem tais palavras, os novos médicos se sentem como se fossem deuses. Talvez aí venha o ditado, um tanto injusto, de que metade dos médicos se acham Deus, e a outra metade tem certeza disso. Seja como for, existe uma ocasião em que estes têm que descer os degraus do Olimpo e assemelharem-se aos homens comuns. É quando têm que responder por erro médico. É quando são processados por imprudência, negligência ou imperícia, especialmente com base no artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Diríamos mais, é quando o homem comum responde por seus atos na esfera civil e penal, o médico tem que descer um degrau a mais, pois ele tem que responder também perante o Conselho de Medicina, sob risco de perder o direito de exercer a sua profissão. E se por um lado os médicos são acusados de dever um enorme corporativismo, fechando-se em defesa da própria classe, por outro lado, eles detêm o peso e a responsabilidade de ter a profissão mais regulamentada que existe, consequentemente, a que produz maiores riscos na esfera judicial. O número de processos contra a classe médica tem aumentado vertiginosamente nos últimos anos, e a classe médica busca um culpado de por que isso está acontecendo. Seria um código de defesa do consumidor que praticamente pegou o outro brasileiro dizendo você tem direito? Ou seria a globalização que trouxe a internet, com ela a cultura norte-americana, que insta os cidadãos busquem mais os seus direitos? Ou seria o aumento dos advogados, consequentemente o aumento do número dos advogados sem ética, e que diz como urubu da carícia aos pacientes, você foi vítima de um médico, você pode ter direito a uma indenização essa voluptuosa. Sim, todos esses têm a sua parcela de culpa no aumento do processo contra a classe médica, mas o grande culpado pelo aumento dos processos contra a classe médica tem sido apontado como sendo a própria classe médica. Como assim? Ora, onde está a figura daquele bom velhinho, no sentido carinhoso da palavra, que aparecia em nossa porta com uma bengala em uma das mãos, uma maleta na outra? Aquela maleta achávamos que era mágica, que ali dentro teria panaceia, não só para os nossos males, mas para os males de toda a humanidade. E aquele bom velhinho, sentado à beira da cama do doente, media sua temperatura e o medicava entre um cafezinho e outro, quase sempre acertadamente, pois ele não necessitava fazer uma anamnese profunda do paciente, pois ele já havia tratado de boa volta que
não se cogitava processar esse médico da família, pois ele era muito mais do que o médico da família, ele era um amigo da família. A cultura do médico de família deu lugar à cultura da especialização. Permitam-me a hipérbole, mas hoje existe um médico para a orelha direita e um médico para a orelha esquerda. Existe um médico para o lóbulo da orelha e um outro médico para a cartilagem da orelha, um para o rim, outro para o coração. O médico hoje tornou-se como se fosse um técnico que vai consertar a sua TV, o seu veículo. Perdeu-se a relação médico-paciente que antes existia, o amigo da família. E por isso, pela medicina, pela classe médica, tem deixado de lado essa cultura, ela sofre no momento processo